para mais uma aula e hoje nós vamos entrar aí na prática jurídica da esfera judicial. E vamos começar aqui com a petição inicial objetiva. Eu coloquei objetivo porque essa palavra é que vai permear aí, a partir de agora, toda essa parte de processo civil, de conhecimento, para que você tenha os insights de como você pode desenrolar e ter mais agilidade na sua atuação do processo civil. Petição inicial objetiva. Petição inicial objetiva. O CPC pontua alguns requisitos básicos para que a petição inicial esteja apta, sendo eles descritos aí no artigo 319. Quais são esses requisitos? Quando você chega no judiciário e você vai colocar ali os fatos do seu cliente e os fundamentos jurídicos, para que ele possa ser avaliado e analisado e, claro, recebido aí pelo juiz, existem uma série de requisitos e alguns deles estão aí descritos no artigo 319 do CPC, que são: precisa ter o juízo a que se destina, a qualificação das partes, a causa de pedir, ou seja, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, o valor da causa, as provas que pretendem produzir, a opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação e a representação e a apresentação dos documentos indispensáveis à apresentação do seu pedido. Todos esses requisitos estão aqui descritos no artigo 319 e quando você vai iniciar a elaboração da sua petição inicial, é importante que você esteja olhando para esse artigo e observando esses requisitos. Mas antes de detalharmos cada um dos requisitos, é importante que você, como advogada, preste atenção, porque o judiciário, ele não dá conta mais de aceitar aquelas petições enormes, com mais de 20 laudas, com textos absurdos, uma linguagem muito rebuscada. Nós sabemos que o movimento aí, inclusive do próprio judiciário, é no sentido de simplificar a linguagem jurídica. Então, por isso que é objetiva a petição inicial, por isso que ela tem que ser clara e ela tem que conter exatamente aquilo que é necessário e importante para o deslinde da causa. Então, ó, petição com mais de 15, 20, 48 páginas, o judiciário ele não comporta isso mais. O foco é objetividade e agilidade. Nada de ficar colacionando aí muitos julgados. Não precisa você encher 2, 3 laudas, páginas de julgados. Você coloca exatamente aquele julgado que de fato tem alguma relevância para mudar ou auxiliar o entendimento aí de quem está lendo aquela peça, seja do servidor, seja do próprio juiz, para que ele possa ter mais subsídios de entendimentos, inclusive dos tribunais superiores, para poder auxiliar aí no julgamento da causa do seu cliente. Então, fundamentar com doutrinas enormes, nada mais disso. Se for colocar alguma doutrina, coloque exatamente a parte que faz sentido e não necessariamente só a citação. Como é que aqui a gente faz no escritório? A gente coloca a citação, mas inclui na argumentação da peça contando o caso. Então, você não simplesmente joga o trecho do livro lá, porque muito provavelmente, se continuar dessa forma, como antigamente era feito, a sua petição não será lida, tá bom? Vamos agora para os requisitos, ponto a ponto do 319. Eu vou colocar aqui uma breve explicação de cada um e aí vocês vão guiando aí, pegue papel e caneta para vocês aí as observações que você acha importante. Se tiver dúvida durante a aula, só mandar aqui nos nossos comentários que a gente vai explicando. Ó, petição inicial, objetivo. O primeiro requisito, que é a indicação do juízo. Toda vez que a gente vai escrever uma petição, tem lá no início.
excelentíssimo senhor juiz de direito, ou juiz federal, ou juiz, enfim, do juizado especial civil. Então, para que você enderece a sua petição de maneira correta, é preciso observar a análise da competência. Então, você vai observar a competência, as regras de competência do processo civil, para você saber para qual juiz e qual é a distribuição, nos termos do artigo 42 e seguintes do CPC, processar e julgar o pedido inicial, seja primeira instância ou seja em processo de competência originária do tribunal. Que é aqueles processos, por exemplo, mandado de segurança, que você já precisa ajuizar no segundo grau de jurisdição, que no caso é diretamente aí de competência originária do tribunal. Antes que você comece a endereçar o seu pedido, é importante observar qual é a regra de competência, dependendo da ação que você vai colocar. E aí, a regra de competência é lá nos artigos da competência, tá bom? E observar também as regras internas do tribunal. Qualificação das partes. Aqui, gente, a qualificação das partes também está descrita. Está descrita no artigo 319, e a qualificação das partes nada mais é que a identificação aí, tanto do autor quanto do réu, ou dos réus ou dos autores, tudo depende de como a demanda vai se comportar. E a qualificação específica a gente tem aí descrita no artigo 319.2 do CPC, que exige aí como qualificação mínima para ser informada na petição inicial, e aqui, gente, é obrigatório, tá ok? Nomes, prenomes, estado civil, a existência ou não de união estável, a profissão, o número da inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF, ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas, por CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Aí me pergunta assim, Larissa, mas aqui eu tenho essas informações, mas, por exemplo, eu não tenho o endereço eletrônico, a minha petição vai ser indeferida? Vão ter que me informar nesse caso. Fulano de tal, casado, ou sei lá, união estável, CPF-X, sem endereço eletrônico ou sem a informação de endereço eletrônico. É importante informar, mas você tem que seguir essa estrutura aqui. Causa de pedir. A causa de pedir nada mais é do que você colocar na sua petição os fatos e os fundamentos jurídicos que vão realmente demonstrar e contar ali o que aconteceu para que você esteja, para que o seu cliente esteja em juízo. E na causa de pedir remota, simplesmente o que é? Os fatos que o autor vai narrar aí, tanto das condutas comissivas quanto comissivas, que levaram a ter o conflito. E nesse ponto, que a petição inicial deve descrever a situação conflituosa, o que aconteceu. No entanto, focar nos detalhes que realmente importam, que é o objetivo maior, que é você ter uma petição inicial mais clara. A causa de pedir remota é aquela que tem mais de um fato que embasa a pretensão do autor em pedir ali aqueles pedidos. Agora vamos para a parte prática, de como você deve desenhar isso lá na sua petição inicial. É importante que os fatos sejam narrados e aqui no escritório, por exemplo, a gente coloca muito os fatos narrados pontualmente, ou seja, abre-se o tópico inicial dos fatos, número 1 ou 2, enfim, se tiver algum preliminar antecipada, vai começar do número 2 ou 3, enfim. E aí você vai colocar um número em cada parágrafo. Por que isso? Isso é uma técnica boa de se escrever na petição inicial, porque você vai destacar cada parágrafo, ficando mais fácil, inclusive, de porventura, você indicar nos demais atos processuais, você rebater
as informações da parte contrária, citando os parágrafos de uma maneira muito mais clara e muito mais objetiva. Isso dá mais agilidade processual. Importante também é que, por que você numerar os parágrafos te auxilia lá na frente, na prática? Porventura, se você for elaborar um recurso para indicar as partes lá desde a inicial que porventura precisam ser revistas, é importante você ter essa clareza, porque você cita de uma maneira muito mais rápida. Uma pergunta que eu recebo bastante é: no processo judicial hoje a gente percebeu e teve a prática de colocar muitos prints de página, de tela, de celular. Vocês podem utilizar, é interessante, inclusive, porque agiliza mais na parte da visualização e do entendimento, porém não encham a sua petição de prints e nem de fotos. Coloquem exatamente aquilo que é importante. E, claro, é importante também que quando você coloque o print na sua petição, você tenha isso em forma de arquivo juntado nos autos. Exemplo, tá? De uma petição aqui do escritório, para que vocês entendam essa parte prática da numeração, quando a gente vai colocar aí a descrição dos fatos. Ó, dos fatos. Dos fatos. E na sequência, aqui não desceu, tá? Mas desconsidera aqui, só vou colocar 1.1. Aí você vem, autor é contribuinte do imposto de renda na modalidade de cobrança retida na fonte, a qual tem desconto mensal. Eu tô contando um fato aqui. Aí eu vou passar por outro parágrafo, eu numero 1.2. Por quê? Por que 1.2? Porque ainda tá dentro do número 1 dos fatos, tá bom? Então, para entender que é a parte 1, se você for desmembrar os fatos, você numera de acordo com esse desmembramento. Pronto, esse aqui é um modelo de como você, na prática, pode escrever na sua petição inicial, numerando os parágrafos, para que os fatos e os fundamentos jurídicos fiquem mais claros de serem indicados futuramente aí nos demais atos processuais futuros, tanto para indicação, para réplica, para contradizer a outra parte, quanto também para te auxiliar nos recursos futuros que possam vir a surgir no processo. Então, vamos falar agora dos pedidos, que o pedido é uma das partes principais para que você observe como você vai descrever esse pedido e, claro, ele tem que estar muito bem claro para que não haja nenhuma confusão no momento lá da sentença. Por quê? Porque o juiz, geralmente, para ele fazer a sentença, ele vai avaliar muito bem os pedidos. Ele vai fazer a fundamentação dele, mas é nos pedidos que ele vai colocar lá o dispositivo, muitas vezes. Então, é importante que vocês observem isso, até para fins de recursos futuros, embargos de declaração, mas vocês têm que estar muito, muito bem estruturados nessa parte. Então, a indicação do pedido, o pedido está dentro do artigo 322 do CPC e seguintes. Nós sabemos aí que o pedido ele não é único. Se você tiver uma causa mais complexa, se você tiver uma causa que dê para fazer mais de um pedido, você não vai separar em várias ações. Tem como fazer uma ação cumulativa, dependendo do procedimento, e acumular aí os pedidos, tá? O pedido é a parte mais importante da petição inicial, como eu falei para vocês. Contém a afirmação da existência da pretensão do autor. Isso vai delimitar aí a atuação jurisdicional e o contraditório, que é exatamente de acordo com o pedido que a outra parte vai se defender, se manifestar. E também pedido que você vai descrever aí as consequências da causa de pedir, que foram descritas lá atrás, que são os fundamentos e os fatos. O pedido é um delimitador da atividade jurisdicional porque define qual é o objeto litigioso e, consequentemente, qual será o mérito do processo.
O pedido ele pode ser mediato, ligado ao direito material requerido, e imediato, a tutela jurisdicional requerida. Da mesma forma, a parte visual, a parte prática de escrita, observem como vocês escrevem esse pedido. Não tente colocar o pedido tudo amontoado. Separe os pedidos de maneira certinha, numerados ou com letras, para que fique mais fácil a visualização e o entendimento. Temos o pedido alternativo, que é aquele em que o devedor da obrigação ele pode cumprir tanto de uma forma quanto de outra. Então, esse alternativo é aquele da qual a parte que vai cumprir, ela pode cumprir ele de mais de uma forma, ou seja, pode cumprir ele tanto de uma maneira ou também de outra maneira. E você indica isso na petição. Está descrito aí no artigo 325 do Código de Processo Civil. O pedido subsidiário, que é aquele em que você faz um pedido ao juiz, mas caso ele entenda de outra forma ou que não seja possível você pede outro na sequência, é aí indicado pelo artigo 326 do Código de Processo Civil. Pedido cumulativo é quando você cumula vários pedidos, mesmo que não haja conexão entre eles, mas que sejam compatíveis, o juiz seja competente e o procedimento seja compatível para todos os pedidos. Está descrito aqui no artigo 327. Muito cuidado com as especificações aí, no momento que você for fazer os pedidos, porque ele deve ser muito claro, essa parte deve ser bem desenhada, bem detalhada, para que não haja nenhuma confusão no momento aí do juiz proferir a sentença. Para vocês, para a gente ler juntas. E eu trouxe para vocês aqui os requisitos de cumular pedidos, de ter mais de um pedido aí. No artigo 327 vem descrito: é lícita a acumulação em um único processo de vários pedidos, ainda que entre eles não haja a conexão. Parágrafo 1º. São requisitos de admissibilidade da acumulação que aqui vem esses requisitos. Tendo esses três requisitos, é possível cumular os pedidos na petição inicial. Primeiro, os pedidos sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Ou seja, você vai ter que empregar aí o procedimento comum para ajustar os demais pedidos, se porventura algum deles não seja adequado para para aquele procedimento que estava sendo escolhido. Para que ele se encaixe nos outros, você tem que incluir para o procedimento comum.